Quando começou essa temporada de Kimetsu no Yaiba, eu lembro de falar no Discord que eu tava esperando por uma cena específica. Essa cena não era uma cena de luta animada primorosamente pela Ufotable, mas uma cena que eu acho que muitos, inclusive, nem deram muita atenção. No entanto, de certa forma, eu acho que já se tornou até uma tradição do canal eu falar de cenas que mexeram muito comigo e nem tanto com as outras pessoas, então vai ser mais um vídeo desse. Nós acompanhamos ao longo da temporada atual de Demon Slayer a jornada de um rapaz chamado Muichiro Tokito. Ele é um rapaz novinho, de apenas 14 anos, mas que já se tornou, além de um caçador de demônios, um Hashira, um dos pilares, os líderes desses Demon Slayers. Mais importante do que a sua idade, nesse vídeo eu quero falar da sua amnésia, porque o menino Muichiro, assim como a névoa, que é o estilo da sua espada, ele também sofre de uma perda de memórias, o que o faz ter que viver o tempo todo no presente, se dedicando ao máximo para cumprir seu papel de Hashira e na expectativa de quando as suas memórias vão retornar. Kimetsu é profundamente metafórico. O espadachim que usa o estilo da névoa vive com uma névoa em sua própria cabeça. Em determinado momento, o ferreiro responsável pela sua espada, que já está nos seus dias finais de vida, diz para ele que a única preocupação que lhe resta é sobre quem vai ser capaz de ajudar esse menino. Que ele não tem ninguém ao seu lado que é capaz de compreender a situação horrível que ele se encontra. Porque no exterior, o Muichiro parece variar de uma pessoa desinteressada acerca de qualquer outro ou extremamente rude e obstinado indo atrás dos seus objetivos. Mas por dentro, e por isso eu acho tão importante frisar o que o ferreiro diz, ninguém é capaz de compreender a situação horrível que ele se encontra. Eu lembro de uma frase que eu ouvi quando eu passei por um período prolongado de uma situação muito difícil. E ela dizia assim: ninguém, além de nós mesmos, vai ser capaz de compreender de verdade tudo que a gente passou. Mesmo para a pessoa com a melhor das intenções, certas situações, certos sentimentos, certas complexidades não têm como ser passadas em sua integridade. Esse menino vive há anos sem memória e apesar da perda de memória ser algo que ainda é raro na nossa sociedade, você ter uma cabeça que parece que é preenchida de névoa não é tão raro assim. Se você conhece qualquer pessoa que passou por uma depressão ou uma situação traumática, ela vai ser capaz de te falar de como em certos momentos a cabeça parece muito pesada, de como seus pensamentos, sentimentos e vontades parecem por vezes estar sendo soterrados por uma névoa espessa. Num caso desse, você fazer qualquer coisa pode se tornar muito difícil, mesmo quando você está sendo auxiliado, até obrigado a fazer. E no que tange a uma recuperação de depressão, eu vejo muitas similaridades no arco desse personagem. A cena que eu queria falar é justamente sobre isso. O menino Muichiro perdeu os dois pais no mesmo dia. Resta apenas ele e seu irmão gêmeo. Um ano depois, esse irmão é morto por um demônio na calada da noite. E o Muichiro, num acesso de fúria, mata o demônio, vê o irmão morrendo e é resgatado pelo mestre dos Demon Slayers. Quando ele acorda, as memórias se foram. Ele se vê numa cama estranha, num local estranho, com pessoas que ele nunca viu. Quando a gente tem um trauma muito grande, essa pode mesmo ser a resposta. Talvez você não vá perder sua memória, mas essa sensação do mundo se tornar estranho é como se o natural se tornasse difícil, onde mesmo pedir para você levantar da cama ou dar um passo pode parecer demais. E nesse caso, a questão é, até para citar Hamlet, como colocar o mundo de volta nos eixos. Essa é a cena para mim que faz esse arco. Uma cena que é facilmente perdida, de quando o mestre diz para o Muichiro que acabou de acordar do seu trauma. Com toda certeza, você vai ser capaz de se achar novamente. Você deve estar num estado de muita confusão, mas você não tem que resolver tudo de uma vez. Se foca em apenas viver mais um dia, porque continuar vivo é o único requerimento para as coisas poderem mudar. A mudança sempre vem de algo insignificante.
mas contanto que você se agarre às oportunidades que vão surgir, a névoa da sua cabeça um dia certamente vai se dissipar. Essas palavras, quando eu li pela primeira vez, porque foi no mangá, eu tive que parar um momento porque elas ressoaram muito forte. Não tem como você resolver um trauma em um dia. E não tem como você prever quanto tempo vai demorar até que você se ache de novo. Mas existe algo muito redentor em você ouvir que tudo que você precisa é conseguir chegar no final de mais aquele dia. Que enquanto você não desistir, a vida pode acontecer. Que enquanto você continuar vivo, as coisas podem mudar. Porque tem dias que é muito difícil você chegar no final de mais um dia. Esse caminho é o que o Muichiro faz. Por vezes, se preciso, você precisa ir na força do ódio mesmo. De parecer rude, obstinado, porque ninguém tá vendo, mas você tá lutando uma briga interna de sobrevivência em que levantar da cama é uma disputa mortal. Esse menino treina tanto e é tão exigente porque ele tá correndo. Ele tá tentando perfurar essa névoa de todas as maneiras, todos os dias. E por anos ele ainda não conseguiu. Eu tive uma amiga que uma vez virou pra mim e disse: nossa, você deve adorar correr. Porque não importa o que acontece, se tá calor, se tá frio, se tá chovendo, se você tá cansado, você não perde uma corrida. E a minha resposta foi quase rir em desespero. Eu tive uma época, não hoje, mas que eu precisava correr porque correr era tudo que eu tinha. No momento da minha vida que se relaciona completamente a essa ideia de ter a mente repleta de névoa, eu precisava correr porque, independente do que acontecesse, eu sabia que pelo menos eu era uma pessoa que tinha mais uma vez cumprido a minha promessa de que eu ia correr. E o Muichiro agiu dessa forma com a sua obsessão pela espada, esperando que um dia, nesse pacto de continuar vivendo dia após dia, ele ia encontrar algo, alguém, um estalo, uma fagulha, que ia ser o primeiro passo para ele recobrar a sua vida, quer dizer, para ele deixar de só estar vivo mais um dia, para estar vivendo de novo. No caso dele, isso veio mesmo de coisas insignificantes, mas que só podem acontecer quando a gente se força a se envolver com a vida que está acontecendo. Ele precisava ter contato com o Tanjiro, que diz palavras que lembram ele do pai. Ele precisava ter contato com o menino ferreiro, que o faz agir diferente para salvar a vida do rapaz. E esse é o único caminho. Você sair da cama não significa que hoje vai ser o dia que as coisas vão mudar. Mas certamente as coisas só podem mudar num dia que você escolheu sair da cama. No meu caso, a minha coisa insignificante, eu tenho uma memória muito vívida de que eu estava falando no WhatsApp com uma amiga de pouco tempo e eu me peguei olhando para as nuvens. E era a primeira vez em talvez um ano que eu estava só olhando para as nuvens. Foi assim o menor dos momentos, mas que esse momento insignificante numa vida que até então tinha sido só névoa há muito tempo, foi a partir dali que aos poucos essa névoa foi clareando. É dito no anime de maneira muito clara que o nome do Muichiro, esse Mu, é o kanji de vazio. E vazio é como ele vivia desde então. E como eu e muitas pessoas se sentem em certos momentos da vida. Mas Mu, quando combinado, pode ser de Mugen, de infinito. Combinado, nesse caso, com a interpelação de outros que ele encontrou pelos seus dias. E eu acho tão bonita essa imagem que eu não podia deixar isso de fora do vídeo, que uma folha vazia, uma folha em branco, só significa que ela pode ser preenchida de qualquer coisa. É um canvas de infinita possibilidade. E por isso é tão linda essa mudança de mood insignificante para mood infinito, porque a gente vê a forma da névoa, que era uma projeção do estado mental confuso do Muichiro, após ele começar a recuperar as memórias, se torna, como os melhores artistas dizem, uma obra de arte, pintada com base na transformação do trauma em algo lindo, conforme ele vai sendo superado. Tem mais uma frase do Muichiro que eu queria mencionar, mas eu não coloquei no vídeo porque eu queria evitar um spoiler. Então mesmo aqui,
eu vou falar ela bem sem contexto, só que vocês saibam que é algo que ele fala no futuro. Ele diz que houveram vários dias repletos de sofrimento e dificuldade, mas que ele sabia que ele era uma pessoa que tinha nascido para ser feliz e que, de fato, ao longo da vida, ele lembrava de inúmeros momentos em que ele se considerou feliz e se pergunta: será que isso já não é suficiente? Eu faço questão de trazer isso aqui porque eu acho que é uma conclusão muito sadia para uma pessoa que sofreu muito. Esse menino foi capaz de recuperar a sua vida e, mesmo levando em consideração os seus pesares, é ele que tem o direito de dizer se essa vida valeu a pena ou não.